A Faculdade Bittencourt da Silva recebeu o primeiro debate cultural promovido pelo Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro no dia 28 de maio, no Teatro da Faculdade. Estudantes e profissionais estiveram presentes e assistiram à encenação da peça O Mercador de Veneza, de William Shakespeare. Em seguida, o administrador Wagner Siqueira, presidente do CRARJ, ministrou a palestra A Gestão das Organizações através das Artes. A repórter Kátia Biaia conversou com a professora Maísa de Lacerda, que falou sobre a iniciativa do Conselho em integrar a administração e as artes. Nós estamos aqui na FABES após a apresentação do debate cultural, da peça O Mercador de Veneza e da palestra realizada pelo administrador Wagner Siqueira, presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Eu estou com a professora Maísa de Lacerda, que vai falar um pouquinho da importância de trazer o Conselho aqui e apresentar essa peça. O que a senhora achou do evento, professora? Eu achei de uma felicidade total. A iniciativa é perfeita, porque o nosso aluno, sobretudo o nosso aluno, ele não tem experiência de ir a teatro. Ele tem muito pouca experiência de ver uma peça de teatro. Então o que acontece é que é muito importante, sobretudo uma peça com Shakespeare, que além de uma atividade cultural propriamente dita, o Shakespeare é absolutamente atual, não é? O que ele dizia 400 anos atrás cabe perfeitamente aqui no momento hoje, né? Sobretudo no Brasil. Então eu acho que para o nosso aluno que estuda e que tem pouca experiência, ele associar a sala de aula, quer dizer, o que ele aprende na sala de aula, uma peça de teatro, sobretudo uma peça de Shakespeare, não pode ser melhor. Eu espero que essa seja uma das primeiras iniciativas, entre muitas, que nós façamos com essa parceria excelente que a gente tem com o Conselho Regional de Administração e o Wagner Siqueira, que eu conheço há muitos anos, que sei muito bem o que ele diz e o que ele é perfeito nas colocações, que ele traz exatamente para dentro da palestra dele o que a gente está pensando que viu na peça. Então, deu certo tudo. Parabéns, nota 10. A professora Miriam Costa, presidente da FABES, também falou sobre o evento. Professora Miriam, a senhora é presidente da instituição mantenedora. O evento de hoje teve o objetivo de relacionar a arte com a administração. A senhora, como presidente, de que maneira a senhora avalia esse tipo de evento? Eu acho esse evento fantástico para a nossa instituição, uma instituição centenária, né? Quer dizer, SESC centenária, e que sempre trabalhou e sempre impulsionou as artes, as ciências e o trabalho e os ofícios. Então, a Shakespeare tem tudo a ver com aquele avanço, com o pioneirismo, porque ele é atualíssimo. Tudo que ele escreve, principalmente essa peça Mercador de Veneza, traz toda a nossa realidade das organizações, né? E inclusive com as suas incoerências, as suas profundidades, os seus erros, os seus acertos, e isso para o nosso aluno de administração, quer dizer, para o nosso grupo aqui, é muito importante. O administrador Gerson Moreira Rocha, conselheiro do CRARJ, também é professor e coordenador do curso de administração da FABES. Ele falou o que o debate cultural representa para os alunos. Olha, eu já estava muito ansioso, eu sei do sucesso da peça, vi em outros locais, né? E eu estava muito ansioso de trazer essa peça aqui para a instituição. Eu acho que para o meu estudante, que é estudante raramente vai ao teatro, então eu achei muito importante trazer essa peça para cá, dar a oportunidade deles assistirem esse espetáculo e ver isso pelo foco da administração, porque às vezes a pessoa se prende na peça e não vê a origem exatamente dela. Então eu achei sensacional, eu quero agradecer a presença, agradecer ao Wagner, agradecer a toda a equipe que estiveram aqui desde cedo desenvolvendo esse trabalho, chegou aqui há 2 dias atrás, já estiveram aqui, então eu quero agradecer e quero fazer um convite que vocês tragam outros espetáculos aqui para o nosso teatro, tragam um Rei Lear e outros espetáculos. Eu só tenho a agradecer, realmente eu estou muito feliz com essa oportunidade de integração, de cultura que vocês estão dando para o nosso aluno de administração. Assista agora os detalhes do evento e a palestra completa do administrador Wagner Siqueira. Este homem, fundamentalmente, que hoje viceja no mundo do trabalho, numa sociedade de organização, num capitalismo da sociedade de mercado, fundamentalmente
é diverso daquele totalitarismo, talvez hoje esse totalitarismo não nos leve à fogueira. Ou talvez o totalitarismo religioso ainda faz assim, quando mata por apedrejamento em pena aquela mulher naquele país, naquela sociedade, porque ela teve um caso extraconjugal. Totalitarismo religioso em que ele coloca, no momento em que se fala tanto da liberdade dos homossexuais, e visivelmente perpassa por toda a peça, né, um clima de relação de amor claramente homossexual entre Bassanio e o mercador. Né? Portanto, vejam, no século XVI, ele se antecipa para dramas humanos que são permanentes, que são universais, que avançaram muito, mas que talvez não tenham avançado tanto como se deseja hoje no mundo da organização e do trabalho. Numa sociedade que se globalizava, na mundialização da economia e também na sociedade do consumo e de crédito, capitania das Índias Ocidentais, capitania das Índias Orientais, a busca da conquista do globo terrestre que já se fazia em todo esse crescimento. Nesse contexto é que ele analisa aquela sociedade com uma perspectiva no estudo das organizações, capitalismo primitivo, que hoje se fala da sociedade pós-industrial, pós-capitalista. Será? Quer dizer, se o capitalismo tivesse espírito público, realmente seria o melhor regime, ou a gente vai para que lado da opção ideológica e teórica em relação à prática do homem que é sempre permanente e universal. Próximo. O homem em suas circunstâncias, não falava Ortega y Gasset. As circunstâncias mudam, mas mudam tanto mesmo? Ou realidades que são descritas por esta peça de Shakespeare, no entendimento da alma humana, é exatamente ainda os dramas que vivemos nos cotidianos de nossas famílias, de nossas organizações, do conjunto da sociedade. A ideologia dominante na construção do momento histórico, a força da ideologia, das ideias, na construção desse momento histórico. O profissional de administração muitas vezes pensa que a organização, como disse, é um computador, mas a organização é um aparelho fundamentalmente psicológico, que está marcada por momentos históricos da luta de poder, dos conflitos, das invejas, das paixões, das tribos, das panelinhas, das cliques, das igrejinhas, dentro da organização e com as outras organizações no conjunto da sociedade. Portanto, momentos históricos dominantes marcam fundamentalmente a ideologia que se pratica. A força, portanto, do preconceito e da discriminação no mundo do trabalho e no universo da sociedade. Quer dizer, com que acuidade Shakespeare nos mostra no Mercador de Veneza o que acontece no cotidiano, hoje, no dia a dia do mundo das organizações. É a organização que discrimina o negro, é a organização que discrimina a mulher, que lhes dá um espaço de poder no mundo do trabalho muito menor do que aos homens, ainda hoje, inclusive na remuneração. É a organização que discrimina os homossexuais, os portadores de deficiência. Enfim, é a organização que discrimina o próximo. Próximo. E a pior coisa que o preconceito pode fazer com uma pessoa é fazê-la ser exatamente igual àquilo que o preconceito diz que ela é. Antes, nas organizações, o colega de trabalho, sem perceber muitas vezes, até inconsciente, outros não, pediam a fichinha do candidato para verificar, aspas, se ele era bem apessoado. E ali estava ensejando um processo claro de exclusão social e de discriminação e de preconceito. Hoje, muitas das organizações não pedem mais a fotografia, é até proibido, mas eles pedem talvez um fiozinho de cabelo, uma gotinha de sangue para fazer o exame de DNA. Uma discriminação muito mais insidiosa, muito mais profunda, muito mais dissimulada e muito mais bárbara do que essa que era descrita ao tempo de Shakespeare. Antecipação, o homem e suas circunstâncias.
a ideologia do momento e os disfarces que muitas vezes se apresenta nesse contexto. A dignidade humana, portanto, passa a ser uma questão de permissão social. À medida em que a gente olha no espelho em busca de um rosto para identificar a nossa própria identidade, se verifica muito da dignidade humana é uma questão de permissão social. No tempo de Shakespeare, descrito por ele na peça O Mercador de Veneza, mas também na realidade que nós, profissionais de administração, realizamos no cotidiano, no mundo das organizações. Próxima. Diz o personagem numa das passagens interessantes: a gente que é tida como sábia apenas por não dizer nada. É interessante essa expressão na peça de Shakespeare. Quantas pessoas não são promovidas no mundo do trabalho? Exatamente os pseudos líderes, os ausentes de corpo presente, porque nunca se arrependeram daquilo que não disseram. Porque boca fechada não entra mosca. Porque deixa que o tempo resolve. Vamos deixar com o tempo que o tempo resolve. Empurra com a barriga, né? Ser visto e não ser lembrado. Numa reunião de 5, nunca é o primeiro a chegar. Porque o segundo pode chegar e começa a conversar com ele. E aí ele vai ter que se posicionar. Muito menos o terceiro. Os dois podem brigar e eu não vou ser. E eles vão ter que me meter e vou ter que optar por um dos lados. Eu também não vou ser o quinto, que vai dar demonstração de que eu não estou interessado no tema ou na reunião. Eu sou o quarto. Os 3 já estão brigando, eu presto uma atenção e não falo nada. E com isso acabo sendo promovido. Exatamente porque não incomodou. Exatamente porque passava um olhar de apoio a cada um que falava. Mas de repente perguntam para a gente, o que você está pensando? Aí o camarada diz assim, bom, vamos criar uma comissão para estudar melhor este assunto. Ou ele ainda diz assim, ele começa a repetir o que cada um falou antes, e ele não disse nada, ele apenas repete o que os outros falam, de tal maneira que um mais afoito já toma a palavra e ele não se aborrece, porque ele fica, né? Ele não diz nada, mas falou muita coisa. É o camaleão organizacional. Passa pela peça esse tipo de personagem, mas não só isso. Próximo. Né? Disse Nerissa, num determinado momento, fazendo o cabelo da Pórcia, né? Penteando a Pórcia. Tanto se adoece por comer demais, como por definhar a míngua. Não é, portanto, nenhuma sorte desprezível a gente se encontrar sempre no meio, nem lá, nem cá. É o em cima do muro militante. A gente conhece, esses personagens também são muito promovidos nas organizações. É um estilo de liderança, um estilo gerencial, um comportamento no mundo das organizações, talvez o mais comum hoje ainda no mundo das organizações, indicam as pesquisas, talvez não. Indicam as pesquisas, né? Aquele que está sempre com seu leitinho molico, né? Na hora do expediente. Conhece, Gerson? Conhece, né? Então tá certo. Então, é aquele que dividir as diferenças. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. A sabedoria está no meio. Não vamos evitar os extremos, né? Devagar com andor que o santo é de barro, né? Agradar a gregos e troianos. Escuta um pouquinho o que você está dizendo, escuta o outro, resolvo sozinho. Nunca boto os dois, porque eles podem brigar. Estou sempre dividido e agradar a todos. Próximo. Eis aí o estilo, devagar com andor, né? O mundo não se fez em um dia. Portanto, esse é o estilo da acomodação, aparentando que é da participação, da autenticidade e do empenho. É o estilo da conciliação, no mínimo denominador comum. É o meio termo, o meio do caminho. Na administração do conflito não tem dúvida. Ele está sempre falando do bom senso. Bom senso que são coisas tão distintas, né? Para cada um acha que é bom senso, e cada um tem um bom senso que acha para si próprio. Contemporiza, né? E acaba estabelecendo a ditadura da maioria, como se a maioria pudesse impor a minoria. A democracia é a minoria ter o direito de se tornar maioria tentando convencer, não pela violência, pelos argumentos. O que nós estamos assistindo no Brasil aqui, exatamente, né? É a tentativa de imposição da ditadura da minoria.
E também não é a ditadura da maioria. Tinha um autor importante, né, muito citado, foi presidente da GM, chamado Alfred Sloan, que ele dizia assim: é o consenso do erro. Quando todo mundo numa organização, numa mesa de reunião de direção, estiver concordando, ele dizia assim: vamos pensar mais um pouquinho, porque pode estar todo mundo errado. Tem que haver divergência, tem que haver dúvida. Tá bem, se no dia seguinte todo mundo continuar achando, tá bem, mas não podemos fazer calar a minoria, senão acaba, né, soluções viáveis, mas certamente nem sempre as melhores. Próximo, Cássio. Diz também o personagem: se fazer fosse tão fácil. Isso aqui parece até que está direto para o Brasil nesse momento, né? Se fazer fosse tão fácil como falar sobre aquilo que se deve fazer bem, as capelas seriam catedrais e as choupanas seriam grandes palácios. Melhores ainda seriam as sentenças, se fossem postas em práticas. Esta é a sociedade, né, que ele crava nessa passagem, claramente a enorme distância que existe entre o dizer e o fazer, entre o mundo proclamado, aquilo que se proclama, e aquilo que se faz, entre a teoria e a prática, entre a palavra e o gesto, entre a teoria esposada e a teoria de uso. Quanto maior a defasagem, quanto maior eu achar que eu já me comporto da forma que eu falo, menos necessidade de mudança. Sociedade brasileira, né? As organizações que se acham que já são campeões, não precisa fazer mais esforço, porque já ganharam. Isso está me preocupando, igual a Copa de 78, Raimundo, que a gente dizia que já tinha ganho e perdemos. Não perdemos nenhum jogo naquela Copa, mas quem levou o caneco foram os argentinos. E o Brasil, o técnico ainda dizia, o técnico da época, dizia assim: o Brasil foi campeão moral. Você lembra disso? Né? Campeonato moral, mas quem faturou foram os argentinos na Copa de 78, né? A inconsciência da defasagem entre aquilo que se é e aquilo que se deve ser. Próximo. Os dadores de ideia. Tem pessoas que têm uma capacidade enorme nas organizações de dizer o que deve ser feito, contanto que eles não tenham que fazer nada, né? É inacreditável. O cara está sempre trazendo uma ideia. Ainda ontem lá no conselho eu tive uma discussão no plenário com isso. Camarada, os caras todos estavam querendo... Fugiu. Melhorou. O cara queria que a gente, desde que ele não fizesse nada. Tem pessoas que são absolutamente brilhantes nisso, né? Ou também muito próprio no Brasil, apenas para inglês ver essa expressão tão nossa, né? Então explique. E aí as organizações, os vendedores de ilusões e os fazedores de medo. Que maravilha, está tudo sem céu de brigadeiro, está tudo ótimo. Ô mercador, seu navio vai ser uma beleza. E o outro, o fazedor de medo. Vocês trabalham com fazedores de medo ou vendedor de ilusões? Que criam quadros absolutamente... Ih, quebrou. Está tudo uma maravilha. Ou está sempre colocando, né? Por que não pode fazer, né? E é tão complicado isso, né? O padre Antônio... Um dos seus grandes sermãos, o padre Antônio Vieira nos fala ainda do não, né? Ele diz assim: o não, que antigamente no não era N-O-N. Por mais que você lê o não pelo verso ou pelo anverso, ele é sempre não, né? Por mais que você confeite o não, ele é sempre amargo. Por mais que você embeleze o não, ele é sempre feio. Por mais que você adocique o não, ele é sempre azedo. E ele continua falando nisso. E é tão complicado que a língua portuguesa, e aí não é bem a portuguesa, é aqui no Brasil, o pois sim é não e o pois não é sim. Essas circunstâncias. E isso fica mais difícil para homens tímidos como eu, que quando falava não, eu achava que era não. E quando falava sim, eu achava que era sim mesmo. Mas o não às vezes era sim. Quantos não são sim, ou foram, e a gente perdeu a oportunidade, porque em verdade aquele não era um sim. Essas circunstâncias existem. Próxima. Um outro pedaço interessante da passagem da peça diz assim: sou grato à minha sorte, mas não confio nunca no meu patrimônio a um só lugar.
e a um só banco. Esse Shakespeare, efetivamente, era um tremendo analista de empreendedorismo que a gente fala tanto. De entender que não dá para a gente jogar tudo, que a multa que o agiota tem direito era um pedaço da carne de Antônio. Não dá para correr tanto risco. Próximo. O empreendedor, o executivo, o gestor, não é um jogador de roleta russa, um jogador compulsivo, que é ousado. Porque hoje se fala muito isso, né? Programas de televisão, cenários, todo lado. Os livros de administração mesmo, muitas vezes, tem que ser ousado. Calma, o que é ser ousado? Não, ser ousado não é correr todos os riscos. É saber que se paga, ao se fazer determinadas opções, pedágios emocionais, pedágios de solidão, que o empreendedor, que o executivo, quanto mais sobe na escala hierárquica, mais solitário ele se torna. O executivo de topo é fundamentalmente um solitário. Isso tem opção, tem ganhos, mas também tem ônus, bônus e ônus. Portanto, o perfil do empreendedor, como se todo mundo tivesse a ser condenado a ter que ser empreendedor agora. Não, você quer e deve mesmo enveredar pelo negócio próprio. É bom, sim, que faça, mas saiba que vai pagar preços, como qualquer opção que se faz. Administrar é obter resultados através de pessoas. Sim, por isso o conhecimento da alma humana, por isso que as manifestações culturais são importantes, mas administrar também é fundamentalmente escolher entre alternativas. O bom músico não tem que ser necessariamente um bom escritor. E eu juro que eu não estou me referindo ao Chico Buarque de Holanda nesse momento. Tá certo? Mas o Zola foi melhor do que eu, nesse sentido. Ele queria ser pintor e acabou um grande escritor. Nesse sentido, ele foi mais sábio. Émile Zola, francês, né? Próximo. Enquanto o portão se fecha para um, já tem outro batendo à sua porta. Nova oportunidade se abre. É verdade, toda situação de liderança é transitória e perecível. A nata do leite que está em cima é que é a primeira que azeda. A pessoa que perde, se critica. A pessoa que vence, relaxa a crítica. E ao relaxar a crítica, bota o sapato alto e quebra a cara. O futebol brasileiro é muito exemplar nisso, mas as empresas também, as organizações também, as equipes de trabalho também. Nos fala exatamente disso Shakespeare, sem ter que escrever tratados de administração. É verdade, o foco nas oportunidades, não nos problemas que não produzem resultados. Quando eu focalizo oportunidade, eu estou focalizando o presente e o futuro. Quando eu focalizo os problemas, eu estou olhando os problemas do passado. Para onde vou? Com um retrovisor ou com um farol olhando para frente? A perspectiva, de ver o que é visível, mas que nem sempre é visto. Próximo. E aí, de novo, o padre Antônio Vieira com os três. A gente vê o que é visível, a gente não vê o que é visível, muitas vezes quando ele diz também em outro sermão, na cegueira da arrogância. Aquele que é arrogante, que acha que tem apenas o conhecimento técnico, que aprendeu e que é muito bom, e que é da tecnologia, pior do que um político demagogo e irresponsável. É um técnico puro, porque o técnico puro é um alienado com poder. Ele faz da sua técnica um instrumento e uma base de uso de autoritarismo e de totalitarismo em cima dos outros. E ele tem a arrogância da técnica, como se aquilo fosse verdade. A técnica pode estar do lado do bandido ou do mocinho. Para que ideologia, que valores, que opções éticas, a que caráter e a que opções existenciais a gente, profissional de administração, estamos servindo no mundo do trabalho. A técnica não é uma verdade absoluta e definitiva. E a serviço de que ideologia ela está sendo utilizada? A cegueira da distração. Se a gente está distraído, não vê. Não está focado, também não enxerga. E muito menos, talvez pior de todas, a meu juízo, claro, não do padre Antônio Vieira, a cegueira da paixão, do fanático, do dono da verdade,
daquele que conduz, né? Aquele que está montado no cavalo alado das verdades que reconhece e que representa. Próxima. Se queres emprestar o teu dinheiro, já estou terminando, hein, gente? Se queres emprestar o teu dinheiro, não faças isso como se fosse para amigos. Diz, né? Quem é que fala isso? Antônio. É melhor emprestar como se fosse a um inimigo, pois no caso dele vir a faltar com o pagamento, é com a cara mais alegre que tu vais extorquir do pobre coitado tudo que ele deve. O mercador Antônio falando para Shylock, para Bassânio, aonde tinha um clima ali de, né? Nós estamos falando muito, Shylock, isso para o Shylock. Aqui, ó, responsabilidade social. Eu vejo respeito ao cliente, todo mundo falar em respeito ao cliente no mundo das organizações. Eu fui olhar na Torá, na Bíblia, no Corão, nos livros filosóficos, não encontrei nenhuma referência ao respeito ao cliente. Encontrei sempre referência ao respeito ao próximo, mas ao cliente não. As organizações hoje querem se arvorar como a aristocracia da virtude. Respeito ao cliente. Esse cliente que pode pagar não é um próximo qualquer. Esse cliente que pode, né? Que quando o telefone toca a gente sabe quem é, tapete vermelho para ele porque ele é VIP, ou é o tratamento de respeito ao cliente, né? Quando eu trato uma pessoa, a ética empresarial, a ética em si mesmo deve ser universal, né? E desinteressada. Se ela é particularizada e dirigida, ela não é ética, é empresarial. Cada um vai ter a sua, e se cada um tem a sua, um é melhor que a outra. Eu estou interessado se alguém me trata bem, porque sabe que eu vou deixar uma herança, que ele está querendo ganhar a minha herança, ele não me trata bem por questões do relacionamento, do amor e da paixão e da dedicação a mim. Ele me trata bem voltado para a minha herança. Se eu trato bem um cliente pensando na grana dele, que ética empresarial é essa? Empresa cidadã, que se fala tanto hoje. O que é empresa cidadã? Aquele que se desloca, é aquele que cumpre as leis do país, mas quem cumpre as leis de um país é obrigação. Quem não cumpre devia ser preso, né? Não num país como o nosso, em que as leis não são cumpridas. Tem tanta lei que precisava só uma lei, né? Cumpram-se todas as leis, dizia o Capistrano de Abreu. Revoguem-se as disposições em contrária. Próxima, encerrando. Esse agiota ainda acaba se convertendo, diz o Antônio. Até se mostra bondoso. Não confie. Aí ele responde, o Bassânio para ele, não confie nessas frases doces ditas por um biltre. Se o capitalismo tivesse espírito público, né? E nós temos o banco que ri, né? Aquele banco sempre simpático, sempre disponível para repactuar a sua dívida, para renegociar, contanto que você pague um pouco mais. Se você não estiver devendo, você não tem dinheiro, mas sempre com aquelas cláusulas escorchantes com as vendas casadas, né? Até que isso, plante uma árvore. Quantos bancos bancam e quantas organizações que são premiadas com o prêmio de sustentabilidade e ao mesmo tempo são aquelas que mais poluem o meio ambiente. Quantas delas sustentam, né, grandes ONGs internacionais? É que o Antônio, ele é muito generoso para com todo mundo e ele é muito ético, né? E ele confia nos outros. Por isso que ele confia ele acha que já pode até confiar no agiota. Já o Bassânio é esperto, é malandro, é vivido. Então ele tem outro tipo de postura. É tão esperto e vivido que cafetinizava o Antônio, o mercador, né? Visivelmente. Mandava uma flecha, depois mandava outra, né? E depois pedia mais grana ainda. O final de Shakespeare, que era exatamente o fim do direito divino da terra, que nós estamos vivendo hoje, certamente é o direito divino do capital. E que o mistério da fé, a empresa, o
o acionista, o colaborador, né, o empregado e o cliente, o respeito ao cliente, as organizações estão voltadas efetivamente. É bom tratar o empregado para ele tratar melhor o cliente, no interesse do acionista. Próximo. Se os ofícios de altos cargos não fossem distribuídos de maneira corrupta, a gente sabe que já ouvimos isso aqui, não? Né? E as honrarias só fossem conquistadas pelo mérito, quanta gente que hoje é comandada não passaria a comandar? E quantos não estariam também na cadeia, né? A aristocracia quer o privilégio de casta e a democracia quer o privilégio de mérito. Vai muito mal quando o sistema democrático, o sistema meritocrático, melhor dizendo, passa a ser questionado até pelos movimentos que querem acabar da essência da democracia, o próprio sistema de mérito. A gente está assistindo isso, inclusive, em movimentos grevistas na área de educação. Próxima. A aparência externa, muitas vezes, não tem nenhum valor, diz ele. Nos tribunais de justiça, quantas causas de corrupção e estrago morais não são apresentadas de forma elegante, feita por uma voz bonita, que disfarça as evidências do mal. A minha escolha, diz o Bassânio, né, recai sobre o modesto chumbo, o cofre de chumbo, né, que oferece mais ameaça do que prêmios, mas consegue me transmitir tanta simplicidade. O que nos mostra Shakespeare que a escolha seria natural pelo pote de ouro, mas ele foi no pote de chumbo, o que mostra, portanto, a força de destacar a essência e não a aparência, o conteúdo e não a forma. Numa sociedade, né, que o sabe com quem está falando, já nos dizia o Roberto da Mata em Carnavais, Malandros e Heróis, descrevendo muito a sociedade brasileira, ela se bate tanto, né, com quem você está falando e com a carteirada. Próximo. Ele diz Shylock, esse é um dos momentos para mim mais fortes da peça. Ele sempre me humilhou, o Antônio, o mercador, em relação a ele, Shylock. Riu de meus prejuízos, zombou de meus lucros, escarneceu de meu povo, desanimou de meus amigos, encorajou os meus inimigos. E tudo isso por quê? Porque eu sou judeu? Os judeus não têm olhos, os judeus não têm mãos, não têm órgãos de sentidos, inclinações, paixões, não são sujeitos às mesmas doenças, não se curam com os mesmos remédios, não se aquecem com o mesmo sol de verão e têm frio no mesmo inverno. Se em tudo somos iguais a vocês, temos direitos iguais em tudo também. Vejam, a luta que se faz hoje na força dos direitos humanos colocava aqui claramente Shakespeare há 400 anos atrás. E aonde está judeu, ele poderia dizer o negro, o imigrante, a mulher, o portador de deficiência, o homossexual. É preciso aprender a aceitar a diferença. É preciso conviver com a diversidade. Mas essas coisas no Brasil não são bem assim, afinal somos um país cordial, é? Até parece, se a gente não olhar, vou por Acre e ver como é que nós estamos tratando os imigrantes haitianos. E estamos pegando e estamos querendo fazer muro também lá para não entrar mais nenhum haitiano. E quando a gente não quer mais aqueles haitianos, te mete dentro do ônibus e joga para São Paulo. E o prefeito de São Paulo diz também que não quer esses caras aqui não. Isso acaba para a igreja. É isso, eu disse aqui exatamente. Próxima lá. A organização, portanto, que nos descreve é esse reduto autoritário ainda da sociedade brasileira. Que você, colega, administrador, estudante, operador da administração, reflita quando utiliza a tecnologia. E quando for ao cinema, ao teatro, a uma peça de teatro, tenta a uma leitura de um livro, pensa clássico. É preciso entender a alma humana, o processo psicológico, a luta de poder, os interrelacionamentos entre pessoas. É preciso entender a alma humana, porque senão nós vamos manter as organizações como ainda o reduto autoritário da sociedade brasileira. Não sei se você quer complementar, para mim, muito obrigado. Parabéns, Wagner, mais uma vez.
Nós estamos à disposição de vocês para, se alguém quiser fazer alguma pergunta a mim ou ao Wagner, especialmente ao Wagner sobre administração. Eu não estou... acho que poderia acender a luz da plateia, né? Mas acho que não tem mais ninguém ali em cima, né? Tem alguém lá em cima? Não tem, não. Bom, Gerson, você poderia fazer o favor? Acho que só tem um, não é? Dá o microfone aí. Tinha 2 microfones. Olá. Boa noite. Nós temos no Japão um modelo de administração que as pessoas trabalham em casa, né? Part-time, né? O senhor acha que no Brasil isso funciona? Por coincidência, temos aqui mesmo no Brasil o atual presidente da Azul, que é um americano nascido no Brasil e que foi presidente de duas grandes empresas de passageiros de avião, a Southern Airlines e a Blue Airlines, que estabeleceu mudanças nisso. Ele começou exatamente com agentes de viagem, passagem, etc., nas empresas. A tendência do mundo moderno, isto já é um número absolutamente crescente, não é só part-time, mas trabalhar em casa. Essa é uma tendência dominante, especialmente porque as tecnologias da informação já utilizam isso. Também existe um livro muito interessante, de alguns poucos anos atrás, uns 5 anos atrás, chamado O Mundo é Plano, que trata exatamente de exemplos a que a senhora coloca, que pega no Japão, pega nos Estados Unidos, pega também os trabalhos hoje, por exemplo, é muito comum, a Índia, que tem um grande potencial de tecnologia nessa área, o cara faz um exame na Inglaterra, um exame médico no Japão, ou um exame médico nos Estados Unidos também, passa aquele filme para lá, daquele exame, eles fazem um diagnóstico, volta no dia seguinte. Como há uma defasagem de horário, ainda se utiliza isso. E as pessoas trabalham em casa assim. Isso é uma tendência muito grande. Alguma outra questão, não? Então, muito obrigado. Foi um prazer muito para nós do Conselho e do Chiquinha Gonzaga para estar aqui com você nesse evento. Obrigado. Até uma próxima, né?